Lucas capítulo 10, versículo 38. Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia, onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe só a servir? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. A palavra da salvação. Essa palavra hoje, ela nos ajuda muito sobre uma coisa chamada escolha. Interessante, né? E Jesus conclui dizendo: Maria escolheu a melhor parte, a boa parte, e esta não lhe será tirada. Meus irmãos, hoje essa questão de escolha é muito importante. Por quê? Porque a forma como nós vivemos até agora foi fruto de uma palavra chamada escolha. Por mais que a gente queira culpar esse, aquilo outro, é porque eu não tive chance. É porque eu não tive oportunidades. Muita gente se justifica nisso, prende nisso, aí diz: não, é porque eu nasci numa família desestruturada. Eu já ouvi muita gente dizer isso. É porque eu não nasci numa família boa. Eu nasci nisso aqui. Fulano teve mais chance que eu, e etc. E a gente sabe que não é bem verdade isso. Tem gente que nasceu numa família muito desestruturada, mas fez escolhas certas ao longo da sua vida e hoje vivem um futuro completamente diferente, bem melhor do que pessoas que nasceram em famílias estruturadas e que fizeram péssimas escolhas. Sabe? É verdade. Vou dar um exemplo para vocês que eu conheço. Eu conheço o caso. Uma menina, o pai deixou, o pai abandonou, era criança, foi criada somente pela mãe, muito ausente, sempre trabalhando muito, porque tinha que trabalhar demais. E era ausência, então dizia: olha, a menina, o pai é de abandono, a mãe ausente e etc. Essa menina canalizou a energia dela desde pequena com um interesse muito claro de estudar, de aprender, de mudar o seu futuro, né? E realmente, uma pessoa que cresceu muito na vida, cresceu em todos os sentidos, se formou intelectualmente, espiritualmente, sou nome de Deus, da igreja, sabe? Uma luz, um farol, lindo farol. E nasceu dentro de uma família desestruturada, cresceu até com a mãe ausente por causa do trabalho. Agora, eu conheço uma pessoa que teve uma família muito boa e com valores, mas se envolveu com amizades de pessoas que estavam nas drogas, sempre gente que estava nisso, então começou a fazer escolhas de ambientes errados, de vícios e etc. Hoje está onde, Geraldinho? Está numa clínica de reabilitação aqui na nossa região. Entende? Então presta atenção, porque senão a gente diz assim: é porque eu não tive chance, é porque eu tive isso, é porque eu não tive aquilo. Não, estou colocando para vocês, um nasceu com o pai presente, a mãe presente, o pessoal da igreja, sabe, com valores e etc. E a pessoa disse para mim, inclusive, isso: Geraldinho, não tinha motivos para, acabei entrando. Exatamente, eu disse: não é sobre motivo, é sobre escolha. Então presta atenção sobre isso. Era o conselho que eu dava a este homem, este jovem, mas é um homem já. Eu dava esse conselho exatamente isso. Ele dizia: Geraldinho, eu não tinha motivo, meus pais são da igreja, me ensinaram, me deram valores, sabe, e etc. E eu, sabe, eu não sei onde foi que eu errei. Eu disse: pois eu sei, e eu te digo, é importante você saber para você não errar de novo. As suas escolhas, as amizades que você escolheu, os ambientes que você escolheu, te trouxeram para esta vida de vício de drogas. Então, não, de fato, como você disse, não é culpa dos seus pais, não é nada disso, é culpa sua, é fruto das suas escolhas. Então eu te digo, a forma como estamos vivendo até agora foi fruto de uma palavra chamada escolha. Do jeito que aquela jovem
Ela que poderia dar desculpa, né? Acabei me envolvendo nas drogas e com falsas amizades por causa nada disso. Eu aproveitei e comecei a ir para a igreja, me engajei no grupo de oração, entendeu não? Comecei a buscar a Deus, fui estudar, já que eu tinha tempo livre. Ao invés de andar em lugares ruins, ambientes ruins, comecei a andar em ambientes bons. Ah, meu irmão, quanto mais você está, sabe, íntimo com o Espírito Santo de Deus, melhores as escolhas que você faz. O que foi decisivo para aquela jovem? Eu digo para vocês, o que foi decisivo? Ela ter se engajado, ela ter ido para o grupo de oração. Aquilo foi decisivo na vida dela. Foi decisivo. O que foi decisivo para aquele outro que se perdeu nas drogas? Exatamente nunca ter se engajado. Os pais iam para a igreja, mas ele não ia. Entende? Então presta atenção. Quanto mais conectado, quanto mais íntimo do Espírito Santo, melhores as escolhas que você faz. E quanto mais distante, piores as escolhas que você faz. A forma como vimos até agora foi fruto de uma palavra chamada escolha. E o que vai determinar a minha escolha? Presta atenção, vou te dizer. Onde está a sua atenção? Onde está a sua atenção? Naquele exemplo que eu citei, para aquele jovem, a atenção dele estava num grupo de amigos que era mais velho que ele e que, sabe, aparentemente pareciam muito legais, mas eram pessoas que estavam só buscando coisas vazias de aparência. Entenda? A atenção dele estava lá. Outra coisa, onde está a sua atenção? Quem você escuta? Ele só escutava, os amigos diziam, isso é normal, isso é legal, prova. Foi assim que ele foi entrando nas drogas, mais leves, mais pesadas, porque os amigos diziam, é normal, todos nós aqui usamos. É mesmo, se é normal, presta atenção. Se todos eles usam, onde está a atenção? Quem você escuta? E as motivações, dizia, olha, se você provar isso daqui, você vai ficar muito melhor. A motivação. Entendeu? Para aquela moça, presta atenção, quem ela escutava? O pregador do grupo de oração, entende? As formações, as orientações, a palavra de Deus. Onde é que estava a atenção dela? Aquilo. O que é que ela escutava? Isso. Quais eram as motivações? Ela dizia, eu vou crescer profissionalmente, eu vou para o céu. Coisas que ela aprendia. Eu vou crescer. Por isso que ela lia, por isso que ela estudava, por isso que ela aprendia. Porque eu quero aprender mais. Eu quero crescer profissionalmente. Eu quero ir para o céu. Olha, entendeu não? Onde está a sua atenção e quem você escuta vai dizer quais são as suas motivações. Pegou essa palavra? Onde é que você está atento? E o que ou quem você escuta? Isso vai trazer as tuas motivações. Alguém está lá no grupo de oração, crescendo, ouvindo a palavra de Deus. Ele está com o coração, assim como a gente reza na missa, corações ao alto. O nosso coração está em Deus. O coração está em Deus. Então, isso vai determinar as suas escolhas. Escreva assim, eu vou escolher certo. O que eu pedi para você dizer isso? Eu vou escolher certo. Porque tem certas coisas que fazem sempre a gente escolher errado. E eu vou dizer para vocês. Por que eu quero dizer sobre o que a gente faz escolher errado? Porque é a prática do dia a dia. É o que é mais comum para a gente. Quando eu sei o que me leva a escolher mal, a escolher errado, eu evito. Não é? Pode ter interessante quando você vai até uma consulta, que você tem restrições alimentares. Normalmente eles não dizem o que é para você comer, dizem o que você não deve comer, não é assim? Então, preste atenção, o que leva você a fazer escolhas erradas na vida? Motivações erradas. Essa é a primeira. Você já sabe de onde vêm as motivações erradas, não sabe? De onde é que vem? De onde você escuta, do seu ouvido e da sua atenção. Entende? Perceba, eu lembro especialmente nos anos 80, nos anos 90,
o que parava todas as casas, existia uma audiência absoluta, eram as novelas. Era uma hoje não é mais, mas durante os anos 80, de maneira especial, e 90, era absoluto. Era uma audiência geral, parava. Se você passasse em todas as casas, as pessoas estavam diante de uma TV. Inclusive, onde não tinha ainda, tinha até TV nas praças para as pessoas assistirem a novela. E aí ela dizia assim: qualquer aparência com a realidade é uma mera coincidência. E aí é interessante que a nossa sociedade aqui se tornou exatamente a cópia do que passou nas novelas dos anos 80 e 90. Nada de mera coincidência. Pelo contrário, foi criando uma forma. Ou seja, presta atenção nisso. Todo mundo com atenção naquilo, todo mundo escutando, as famílias foram se tornando tais quais eram na novela. As situações, os relacionamentos foram se tornando igualzinho da novela. Prestou atenção? Isso por quê? Porque isso gera motivação. Não só isso, perceba, a roupa que as pessoas usavam, a moda do momento, se era uma coisa, todas as coisas estavam ligadas a isso. Por quê? Porque isso são as nossas motivações. E tá tudo bem, se as motivações são certas, ótimo. Se as motivações são erradas, péssimo. Aí onde está o problema? Então a primeira coisa são as motivações. E as motivações, elas vêm de onde? Da atenção e da escuta. Segunda coisa, o imediatismo. Você escolhe errado. Sempre que você pensa de curto prazo ou está apressado, você compra mal. Você compra mal, porque tem que comprar para faz maus negócios. Tudo que você vai no imediatismo, você escolhe errado. Então isso aqui é importante. Cuidado. Não busque as coisas no imediatismo. Pense sempre a longo prazo. Se até as decisões que você faz a curto prazo, escute, porque precisa agora, depois você vai quebrar a cara. Então eu digo para você que está aqui hoje, presta atenção, cuidado com o imediatismo, pense a longo prazo. Terceira coisa, o que é que faz você escolher errado? Motivações erradas. Imediatismo, sempre pensando a curto prazo. Terceiro, desejo dos seus olhos. Por isso que eu sempre digo assim, cuidado com o que você vê. Porque aquilo que você vê e você fica vendo, você acaba desejando. Então, se você vai só pelo desejo, o que vai acontecer? Você vai escolher errado. Quarta coisa que faz você escolher errado, distrações. Tem gente que vive muito distraída. Distrações. Isso daqui é muito forte. Quando eu for escolher algo, eu preciso escolher com foco. Eu preciso escolher com foco, com atenção. Então, vou dizer para ti, fique atento a isso. E o que eu faço, Geraldinho? Peça orientação ao Espírito Santo. E eu posso pedir, deve. Não faça sem orientação do Espírito Santo. Peça direção a Deus. Sabe, meu irmão, o Senhor vai falar contigo através de pessoas, sinais, realidades. Pode ter certeza. Isso precisa de atenção. Outra coisa, escolha a melhor parte. Isso aqui é muito forte. Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. Muitas coisas. Percebeu ou não? Cuidado. Não queira ser aquela pessoa que está preocupada com muitas coisas. Claro, a gente vai ter várias coisas na vida, mas cuidado para não ser demais. Tem gente que vai acrescentando tanta coisa e não faz mais nada bem feito. Tenha menos opções, sabe? No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, a melhor parte, que não lhe será tirada. Então eu te digo, escolha a melhor parte. Diminua a quantidade de opções. Diminua a quantidade de opções. Peça orientação ao Espírito Santo que vai dar certo. E você vai ver e vai ser lindo. E você vai ficar plenamente feliz. E o resultado vai ser maravilhoso. Não se engane. Ei, não se perca. Saiba, a força, a forma como nós estamos vivendo hoje foi fruto de uma palavra chamada escolha. Mas talvez você diga, escolhi mal. Talvez você escolheu mal a sua esposa. Talvez você escolheu mal o seu marido.
Talvez você escolheu, o que eu faço? É para deixar? Não. Você pode escolher bem qual o futuro que você vai ter com ele ou com ela. Entendeu ou não? A escolha de agora. Escolha ser feliz, escolha se entender, escolha se transformar, escolha melhorar, escolha ter um relacionamento saudável, sabe? Escolha. Então, meu irmão, minha irmã, é verdade. Tem coisas que nós escolhemos, se fosse no passado não escolhia. Pois lembre-se, não seja inconsequente agora para as escolhas também do seu futuro. Porque tem gente que vive o tempo inteiro na mesma inconsequência. Agora eu aprendi, já vi que as escolhas que eu fiz foram erradas no passado. E aí, agora vai continuar fazendo a mesma coisa? As mesmas escolhas erradas no teu futuro? Não. Escolha ter um futuro melhor. Escolha melhor no seu futuro. E preste atenção, tudo que eu escolho para o futuro parte do meu presente. Olhe como é que estão as coisas hoje. Perguntas, o que precisa ser corrigido? O que precisa ser melhorado? Faça hoje. Comece o processo hoje. Veja o que você tem hoje. Corrija tudo aquilo que precisa ser corrigido. Melhore tudo aquilo que precisa ser melhorado. Melhore tudo aquilo que precisa ser melhorado. Assim você vai ter escolhas assertivas, com foco, com propósito e vai ter um futuro lindo, brilhante, em nome de Jesus. Diga assim, o meu futuro será brilhante.